Mas tá bom, faz parte. Tá quente aí, Gajardoni? Cara, hoje tá gostoso. Hoje deve estar uns 24 graus, alguma coisa assim, entendeu? E aí, Hum, no Rio Grande, tá ficando frio. tá? Tá. Já dá para botar um cobertor de noite. Já estamos online no YouTube, já estamos ao vivo no YouTube. O professor Luiz Manuel já entrou aqui para mim. Boa tarde, professor Luiz Manuel. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Fica uma confusão com os links. Acontece. O que importa é que agora deu certo. Deu. Bom, eu quero agradecê-los, né, por compartilhar essa hora aqui conosco para a gente discutir o presente e o futuro do processo coletivo nesses tempos de pandemia. A gente sabe que mudou muita coisa, todo mundo tem que se adaptar de alguma forma. Então, hoje a gente vai, durante essa hora, discutir essas adaptações. Quero agradecer, então, o Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, que é advogado e professor da UIT, Dr. Marcos Félix Jobim, advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul, e Dr. Sérgio Arenharte, procurador regional da República e professor da Universidade Federal do Paraná. Vou passar a palavra para o nosso moderador, Dr. Fernando Gajardoni, que é juiz de Direito em São Paulo, TJ São Paulo, professor também da USP e processualista, que vai conduzir aqui os trabalhos nessa hora. Dr. Gajardoni, professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigada. Eu que agradeço você, Milena, quero agradecer também ao Migalhas por essas oportunas atividades que estão sendo desenvolvidas nesse momento de pandemia, trabalhando vários temas relacionados ao direito, não só esse que nós conversaremos hoje sobre processo coletivo, mas também assuntos todos de grande interesse da comunidade jurídica. Quero aproveitar a oportunidade também e cumprimentar os meus amigos, os professores Marco Félix Jobim, Sérgio Arenharte, Luiz Manuel, por terem aceitado o convite de hoje passar esse período comigo para nós debatermos temas relacionados ao processo coletivo. E para a gente começar o debate, eu quero desde já comentar com meus amigos e passar a palavra para eles, para suas considerações iniciais, porque tem sido dito por muitos que o momento que nós estamos vivendo é um momento que o protagonismo é absolutamente dos médicos, dos profissionais de saúde e dos gestores públicos, mas que no intervalo que nós todos esperemos que seja bastante curto e que as questões voltem à normalidade, o protagonismo será todo nosso dos operadores do direito, porque nós teremos que, evidentemente, nos dar conta dos grandes problemas jurídicos que surgirão a partir dessa endemia, dessa pandemia, desses problemas sanitários que nós estamos vivendo. Então, eu vou começar com o professor Marcos Félix Jobim, a título de considerações iniciais, o que ele pensa a respeito do presente e do futuro do processo coletivo brasileiro. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então, primeiramente, muito boa tarde a todos, né, que nos assistem via remota e aos meus colegas aqui do ambiente virtual, meu querido amigo Fernando da Fonseca Gajardoni, meu querido amigo professor Sérgio Cruz Arenharte, ao professor Luiz Manuel Gomes, que eu agora conheço, mas já há muito tempo já de nome já ouvia falar e já li alguns artigos seus, muito prazer, finalmente. A Milena, né, nossa anfitriã aqui junto com o Migalhas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu pensei muito em como começar, né, a falar aqui nesse ambiente do que vem acontecendo hoje, professor Gajardoni, porque como a gente vinha conversando nos últimos minutos, até via WhatsApp, eu sou um estudioso daquilo que a gente vem chamando de processo estrutural. E há na doutrina, né, uma divergência gigantesca, se a gente for analisar, daquilo que vem a ser esse, para mim, novo modelo de processo que vem ao longo do tempo sendo estudado por alguns profissionais do processo. Então, já aproveitando o ensejo de toda essa situação que vem acontecendo, né, tendo em vista o coronavírus e a Covid-19, e a questão do isolamento, da quarentena, eu venho me expor aqui na frente do professor Sérgio, até, que é o nosso
né, mestre no tema, do que eu venho a achar que é esse tipo de processo estrutural com os acontecimentos que hoje nos rodeiam, certo? Para muitos, o processo estrutural é uma modalidade, é um braço do processo coletivo, e por isso eu me sinto, né, à vontade de falar sobre o tema, já que a gente está falando em coletivização. O que eu vejo, professor Gajardoni, é um processo estrutural, aí não no sentido jurídico da palavra processo, mas eu vejo um processo estrutural acontecendo em nível brasileiro, que é aquilo que eu venho pensando sobre o que vem a ser o processo estrutural ao longo dos últimos anos. E eu explico a razão. Primeiro, nós temos um plano. Um plano que foi idealizado, né, pela equipe do Executivo, né, pela mão do Ministério da Saúde. Certo? O ministro Mandetta e a sua equipe apresentaram a todos nós um plano. Bom, ruim, eficiente, ineficiente, efetivo, inefetivo, eficaz ou ineficaz, o que se vê é a apresentação daquilo que eles acham que é certo. Daquele plano que eles acham que, ao longo do tempo, pode vir a colher os melhores frutos de tudo isso que vem acontecendo. Ponto. Então, é o executivo, de um lado, já trabalhando. Certo? Do outro lado, existe uma sintonia com o legislativo. O legislativo, né, que tem, de alguma forma, dado credibilidade a esse plano, está fazendo o seu trabalho. Está votando, né, as coisas que tem que votar em tempo recorde, em ambiente virtual, e assim sucessivamente. O judiciário, que o próprio professor Gajardoni falou nesse início, que nesse momento parece meio, né, omisso, mas que depois vai ter uma atuação bastante forte, da mesma forma vem, naqueles casos que vem chegando ao seu julgamento, segurando aquilo que aparentemente é o plano apresentado pelo Executivo. E a sociedade civil, dividida ou não, também vem dando áreas de credibilidade a esse plano. Ponto. Para mim, isso é um processo estrutural. Inclusive, eu fiz essa reflexão a partir de uma frase do ministro Mandetta da semana passada, durante uma entrevista. Ele falando que, ao fim e ao cabo de tudo isso que acontecer, essas medidas que ele chama de estruturantes, e que na administração pública são, né, medidas, é uma expressão bastante corriqueira, essas medidas que são estruturantes vão auxiliar o sistema de saúde do Brasil quando tudo acabar. Ou seja, existe um plano, né, para resolver um problema. Esse plano para resolver o problema tem sido concomitantemente auxiliado por todos, né, executivo, legislativo e judiciário, e até mesmo pela sociedade civil. O que a gente precisa pensar agora é num processo, depois que tudo isso acabar, que vai dar conta desse diálogo interinstitucional entre todos os poderes e a sociedade civil, para que a gente não saia aí atirando para tudo quanto é lado. Caso contrário, aquilo que já é, né, de sabença de todos nós, que o Poder Judiciário já se encontra, né, num nível substancialmente considerável de afogadilho, vai acabar travando, e aí a jurisdição vai chegar muito mais morosa ao jurisdicionado, que vai precisar muito da mão do Poder Judiciário depois que tudo isso acabar. Seriam essas as minhas considerações iniciais. Muito bem. Professor Sérgio Arenhart, vou passar a palavra para as suas considerações iniciais, dentro da mesma temática, as suas impressões iniciais a respeito do presente e do futuro do processo coletivo, mas já aproveitando o gancho do professor Jobim e fazendo uma provocação. Você também acha que agora é o momento mesmo de Ministério Público, Judiciário, quer dizer, os atores processuais, de um modo geral, respeitarem as escolhas do Poder Executivo, certas ou erradas, para que não tenhamos aí um cruzamento de decisões no momento que o que a gente mais precisa é de união? Bom, em primeiro lugar, também eu queria saudar todos os colegas presentes nesse momento aqui, em particular a você, Fernando Gajardoni, aos colegas debatedores aqui comigo hoje, professor Luiz Manuel, faz muito tempo que não vejo ele, fazia muito tempo que eu não via, fazia muitos anos a gente participou de um grupo
junto com você também, né, um grupo que examinava lá o projeto da Legislação Civil Pública, e desde então fazia muito tempo que eu não o via quase que presentemente como a gente está se vendo hoje. Também ao meu querido amigo professor Marco Jobim, para mim é uma enorme alegria reencontrá-lo também, ainda que seja de forma remota. Um pouco antes dessa endemia, a gente esteve junto num evento lá em Porto Alegre, e para mim é sempre uma enorme alegria rever o professor Marco, um professor brilhante, um amigo querido que eu tenho lá no Rio Grande do Sul. Também queria saudar a Milena, agradecer a oportunidade, agradecer esse espaço para a gente poder conversar alguma coisa sobre processo coletivo, e em particular nesse momento tão complicado e esquisito como aquilo que a gente tem hoje em dia aqui. Eu, Fernando, acho que, em primeiro lugar, eu vejo que aquilo que você havia ponderado em primeiro lugar, a meu ver, é também uma constatação quase que certa. Quer dizer, hoje, de fato, o protagonismo da situação, até por uma circunstância natural, é da medicina, e todos nós, inclusive, colocamos todas as possíveis crenças em que a medicina vai conseguir nos tirar dessa situação em que a gente está hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco, assim que nós conseguirmos, de fato, sair desse momento, eu acho que o protagonismo judicial vai aparecer de uma maneira muito enfática. Como acontece em grandes momentos de crise, não crise do tamanho como o nosso atual, mas de crise econômica, social, cultural, que a gente vê no nosso país e mesmo fora do país, né? Você, como magistrado, sem dúvida, já viu isso várias vezes. Na área federal, isso é muito presente. Sempre que se tem alguma alteração de um plano econômico, alguma alteração social, alguma alteração, enfim, de maior vulto, isso entope o Poder Judiciário com demandas repetitivas que vão testar o Poder Judiciário sobre o que vai acontecer lá na frente, ou que vão, pelo menos, extravasar uma opinião que é mais ou menos comum dentro do ambiente jurídico, digamos assim. E isso faz com que a gente tenha inúmeras ações que vão aparecer muito focadas nos problemas que vão surgir, que estão surgindo ao longo dessa discussão e desse tratamento, né, do momento do coronavírus. Questões que vão discutir desde tratamento médico, a indenizações por não tratamento médico, há problemas que envolvem todas essas circunstâncias econômicas que nós estamos passando por aí, né? Afinal, já são inúmeras regras novas que vão colocar todo um ambiente diferente em matéria econômica, trabalhista, etc. Tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, chegar no judiciário muito rapidamente, e o judiciário vai ter que também muito rapidamente dar conta de um volume extraordinário de demandas novas, com um contexto novo e mais, com um contexto de base também muito diferente, porque nós não estamos acostumados a pensar com esse momento de crise tão grande, com um momento de exceção praticamente tão grande como esse que a gente está vivenciando aqui, né? Eu, há algum tempo atrás, lia um trabalho de um professor, até um professor daqui do Paraná, em que ele dizia que a gente passa por um momento institucional para o próprio direito muito diferente, né? E, realmente, se a gente for ver, eu dei uma olhadinha há pouco no site do governo, do Palácio do Planalto, e, basicamente, a gente tem 2 leis que foram editadas até agora sobre o coronavírus. Mas nós já temos 20 medidas provisórias e, ao lado dessa, nós temos dezenas e dezenas de portarias, resoluções, regulamentações, decretos e outras coisas que são, basicamente, o que está governando a situação jurídica brasileira atual, né? Nós temos, então, um momento em que há um deslocamento do eixo tradicional do direito, daquela lógica tradicional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em razão de lei, né, para atitudes outras, para atos normativos, outros, muitas vezes, atos normativos sublegais que estão governando a nossa vida hoje em dia. E isso tudo, sem dúvida, vai aportar para o Poder Judiciário, e é praticamente impossível saber de que forma o Judiciário vai reagir a isso. Mas eu acho que isso é um momento importantíssimo para a gente repensar justamente o papel da ação coletiva, porque deixar esse movimento todo, que sem dúvida vai aparecer, para demandas individuais, para que a gente possa, em demandas individuais, criar padrões de pensamento para toda uma coletividade que é afetada de forma coletiva, a meu ver, é um enorme de um equívoco. E vai gerar o enorme dos problemas que a gente volta e meia vê por aí, que é essa multiplicação de demandas com uma tentativa de escolha dos melhores juízos, dos melhores parâmetros para que a gente tenha certos tipos de demanda, né? E essas consequências nefastas que acabam acontecendo com essas
inúmeras demandas repetitivas que nós sempre vemos por aí. E nesse ponto é que eu acho que vai ser fundamental repensar o papel da tutela coletiva. Perceber que a tutela coletiva, além do papel de proteção de interesses meta-individuais, também é um importantíssimo instrumento de tutela de interesses de massa. E que esse papel se desenvolve também, não só, mas também com a função de gerar um padrão decisório, gerar uma uniformidade de tratamento, para que não aconteça que as pessoas que ingressarem no Poder Judiciário Estadual do Paraná tenham um tipo de tratamento e aqueles que ingressarem na Justiça Federal da 5ª Região terem outro tipo de tratamento, para que a gente possa, mais ou menos, ter um tratamento homogêneo e uma certa previsibilidade até de comportamento para essas demandas no futuro, né? Quanto ao segundo aspecto da tua indagação, que eu acho também extremamente interessante, né, eu diria que hoje, particularmente hoje, essa necessidade de uma deferência maior às escolhas do administrador, ela é uma realidade, é uma imposição que a gente precisa colocar, né? Não digo que ela seja absoluta, quer dizer, obviamente, o Poder Executivo vai fazer escolhas erradas e tem feito escolhas erradas, e é importante que se combata essas escolhas erradas com os vários instrumentos que existem, sejam legislativos, sejam mesmo os processos judiciais, e aí entra a tutela coletiva, e em especial o processo estrutural que se referiu o professor Marco há pouco, né? Mas é um ambiente de tanta incerteza e de tanta dificuldade de se fazer escolhas racionais em dados passados, que não oferecer um certo grau de deferência à escolha do administrador, né, faz com que a gente acabe indo para um nível caótico, no qual o juiz tenha que se substituir a escolhas que já são difíceis para aqueles que são técnicos da área, que já são muito difíceis para aqueles que são especialistas na área. E ele vai assumir para ele fazer esse tipo de escolha. Eu tenho visto, por exemplo, muito comumente, pelo menos aqui no meu estado, ações civis públicas em que se discute atos normativos do poder público municipal que resolve ou tornar mais rigorosas as ordens de fechamento e de restrição social, ou de liberar um pouco essas restrições sociais. E eu não tenho como questionar esse tipo de processo, porque eu nem conheço esses processos todos. Mas veja que escolha difícil é para um magistrado. Você se colocar como alternativa às escolhas feitas por um secretário municipal de saúde alinhado a uma perspectiva de uma secretaria estadual e até mesmo do Ministério da Saúde, né? E dizer, não, aqui a opção deveria ser outra. Nós não devemos optar por aquela solução dada pelo governo ou pelo governo municipal. Vamos fazer diferente aqui, porque eu, Ministério Público, eu, Defensoria Pública, ou você, no caso, magistrado, temos muito mais condições de escolhermos o que é melhor para o nosso município do que esse pessoal aí, né? Quer dizer, se isso era razoável no momento anterior, em que a gente tinha esse grau de desconfiança com a administração pública, num momento de crise como essa que a gente vive hoje, não sei se esse mesmo tipo de raciocínio continua tendo uma aplicação linear como se tinha anteriormente. Então, dentro dessas suas colocações absolutamente pertinentes, eu quero dar seguimento agora conversando com o professor Luiz Manuel, porque o professor Arnhart tocou num tópico, Luiz Manuel, que eu acho absolutamente interessante de nós pegarmos a partir daqui para dar seguimento à nossa conversa. Os administradores também estão vivendo um momento de escolhas trágicas, porque, na verdade, nem os cientistas se entendem adequadamente sobre as melhores soluções para enfrentar esse momento de pandemia que nós vivemos. Acontece que o administrador deve tomar uma medida, só que, ao mesmo tempo, ele está sendo recomendado por Ministério Público para tomar outra medida, ele está sendo, eventualmente, cobrado pela população a respeito de tomar uma medida muito rápida e, muitas vezes, sem conseguir ter o total de informações necessários para poder tomar a melhor decisão. E, em virtude exatamente dessas decisões que o administrador público vai tomar, ele pode, e certamente virá a ser responsabilizado num momento muito próximo, quando essa pandemia acabar. Então, trazendo já para debate a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, cuja eficácia não foi suspensa por nenhum desses vários instrumentos legais ou administrativos referidos pelo professor Arnhart, eu gostaria de te ouvir, nas suas considerações iniciais, o que você pensa da relação
desse momento de pandemia e da tomada de decisões muito rápidas, nem vezes certas pelos administradores públicos, à luz da Lei de Improbidade Administrativa. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o Migalhas, né? Que agora, antigamente, que eu acompanhei desde o nascimento, eram migalhas, agora já virou uma enciclopédia. É tanta informação tão estruturada, todos os dias que nós recebemos, que eu acho que tem que mudar o nome, não pode ser migalhas mais, né? Tem que ser uma enciclopédia diária que nós recebemos todos os dias, né? Então, meus parabéns. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade é que está aqui com o Dr. Marco, com meus queridos amigos, o Fernando Gajardoni, o Sérgio, que nos ajudou muito lá na época da atuação no Ministério da Justiça, quando nós estávamos pensando no novo sistema coletivo. Mas passando para o debate, e aqui em casa, e o rol de amigos assim, particular é tudo psiquiatra, né? Então, eles têm brincado e falado uma coisa que eu acho muito séria, né? Não existe mais volta ao normal. Então, nós teremos um novo normal. Então, quando as pessoas falam, eu quero voltar ao normal, eu quero voltar como era, nós temos que ter uma noção de que isso não vai acontecer. Nós vamos ter um novo mundo quando essa pandemia for embora. Então, esse novo mundo é um mundo diferente. Se vai ser melhor, vai ser pior, como que nós vamos ultrapassar esse momento tão difícil, não sei. Mas não haverá o normal entendido como o mundo que nós vivemos antes. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao administrador, eu gosto muito de uma doutrinadora portuguesa, que é a Maria Fernanda, que ela usa uma expressão que não é dela, né? Ela só aperfeiçoou, que ela diz que cada poder tem um núcleo essencial da sua autonomia. Então, o administrador, o núcleo essencial da autonomia dele é, nesse momento, tomar a primeira decisão. Ele é eleito para isso. Tanto que, quando eu recebo consulta de prefeito e presidente de Câmara, por exemplo, e eles fazem algumas perguntas, eu falo, olha, é o ônus de quem foi eleito. Você tem o ônus de tomar a decisão. E esse ônus reflete em toda a comunidade que você vive e reflete em você também. Porque as más escolhas podem refletir pessoalmente em você. Então, o que eu penso em relação a isso, né? O primeiro ponto é com relação à lei de improbidade. Houve uma alteração que eu já até estou defendendo na edição nova do livro, né? Que antigamente usava-se muito a expressão dolo e erro. Agora, o legislador, quando ele alterou a lei de introdução, ele passou a utilizar uma expressão que eu acho assim, ele adivinhou o que ia acontecer. Porque o administrador, a partir de agora, a posição ele só será responsabilizado pessoalmente se ele agir em duas situações. A primeira delas é o dolo. O que é o dolo? O dolo é a intenção de praticar o ilícito. É um ânimo subjetivo de praticar o ato ilícito. E o segundo, que o legislador alterou, ele trocou a palavra culpa e passou a admitir, na lei de introdução às normas civis, a expressão que o administrador só pode ser responsabilizado na hipótese de erro grosseiro. Isso vai ajudar bastante, porque realmente você falar entre culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia, e substituir isso para o mundo complexo que é o de hoje, para a expressão erro grosseiro, eu acho que resolve muito dessa preocupação de querer impor. Vamos pensar, lá em dezembro, olha como é complicado. Em dezembro desse ano, nós chegamos no Natal, foi tudo resolvido, está todo mundo imunizado, o melhor dos mundos. E eu vou querer julgar, o juiz vai querer julgar, em dezembro desse ano, com tudo normalizado, os atos que foram praticados pelo administrador em março, abril e maio, no meio de uma pandemia, morrendo gente, algumas cidades que estão chamadas no exterior de necrópole, né? E que, no sentido de que só tem cadáver. Então, eu quero julgar, numa situação normal, um administrador que atuou numa situação de desespero. Então, isso, professor Gajardoni, essa utilização da expressão erro grosseiro vai ajudar muito no futuro para avaliar a régua, os critérios utilizados pelos administradores nesse momento tão difícil. E no momento difícil, pior ainda, né, que nós não temos, e aí é uma constatação, que nós não temos uma voz única. Nós deveríamos estar todo mundo atuando no mesmo sentido. E aí um cientista fala uma coisa, outro fala outra, o governo federal manda fazer um negócio, o estadual quer fazer diferente, o municipal de outro, e no final das contas, quem que vai estar certo? Nós vamos saber quem vai estar certo, lá em dezembro desse ano. Mas aí me parece muito complicado querer decidir com base na situação de dezembro o que aconteceu no meio de uma pandemia como essa. Então, eu penso que essa alteração legislativa vai ajudar
ou pelo menos atenuar os problemas na solução futura dessa questão de responsabilidade dos administradores pelas decisões tomadas num momento tão difícil. De fato, é fácil julgar a história depois que você já viveu o momento de pressão, né? Você olhar para trás e analisar com a frieza necessária tudo o que aconteceu é muito cômodo em relação a estar vivendo um momento de conflito, um momento de tensão, um momento de dúvida. Mas, de todo modo, dando seguimento aqui ao nosso webinar, eu queria colocar em debate, especialmente nesse momento com o professor Marco Félix Jobim, uma seguinte questão. É evidente, Marco, que todo mundo, nesse instante, está direcionando todas as atenções para a área de saúde, né? E não só as atenções, como todos os recursos e todos os esforços administrativos. Qualquer pessoa que é minimamente informada sabe do esforço dos governos federal, estadual e municipal em destinar valores para poder suportar essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Mas é bastante certo também que, em virtude dessa destinação de valores, quase que com prioridade absoluta para as pastas da saúde, ao término desse momento de pandemia, nós vamos verificar um verdadeiro rombo nas contas públicas e, consequentemente, uma completa desestruturação, se não completa, ao menos parcial, de outros serviços essenciais que são prestados à população, como saúde, urbanismo, né? Eu gostaria de saber sua opinião nesse instante, se você acha que nós temos respostas adequadas dentro do processo coletivo e do processo estrutural para poder readequar as políticas públicas após esse momento de pandemia. Obrigado, professor Gajardoni, pela pergunta bastante complexa. Antes, cumprimentar as exposições iniciais do professor Arenhardt e do professor Luiz Manuel. Dizer que realmente a gente vive uma questão bastante complexa depois que as coisas acontecem, né, que é julgar a história com os olhos do presente, como o professor Gajardoni estava falando, e fazendo essa visão bastante anacrônica desse momento em que esse estado de exceção, vamos dizer assim, está acontecendo. As causas futuras vão ter que ser julgadas com olhar nesse momento histórico que a gente vive, em tudo que a gente está, né, vivenciando hoje. Não adianta eu tentar, daqui a 2 anos, tentar realizar julgamentos com o direito que vai vigorar daqui a 2 anos. Eu tenho que ver o que está acontecendo nesse estado de exceção para, eventualmente, depois, a gente poder fazer as conexões das decisões futuras com esse momento aí que a gente está vivendo, que não vai ser curto, né? Não vai ser curto. Na verdade, já entrando na pergunta do professor Gajardoni, não vai ser curto. Não vai ser curto. Na verdade, essas repercussões financeiras, elas vão se alongar, né, por muitos e muitos anos. As questões relacionadas a turismo, a urbanismo, a saúde, a alimentação, a moradia, todos esses direitos, né, garantidos pela Constituição, eles estão nesse momento, né, sendo deixados de lado pela questão sanitária. E a pergunta do professor Gajardoni é se isso é possível, por via do processo estrutural, ser lá na frente sanado. Eu acho muito difícil. Né? Eu acho extremamente complicado, pela via do processo estrutural, da forma como a gente vem pensando, isso acontecer. Primeiro porque a gente está em desencontro ainda sobre uma teoria do processo estrutural. Eu acho que isso é o mais importante. Né? A gente não tem um caminho ainda, um fio vermelho, que a gente vai perseguir do que é um processo estrutural. Veja bem, eu comecei dando a minha opinião sobre o que vem acontecendo, para mim, é um modelo de processo estrutural não jurisdicional, não judicializado. Eu acredito que, nesse modelo que eu acabei de trazer no início do debate, como sendo um modelo de processo estrutural, talvez parte dos problemas propiciassem a ser resolvidos. Agora, a gente fala muito em decisão estrutural em qualquer processo coletivo. Isso acaba enfraquecendo tudo aquilo que a gente vem estudando. Isso acaba enfraquecendo tudo aquilo que a gente vem pensando. E aí as críticas sobre protagonismo, arbitrariedades, ativismo, que a gente tem uma longa discussão, eu e o professor Gajardoni, né, temos um posicionamento bastante diferenciado sobre o que vem a ser
ativismo, são debates que enfraquecem toda a posição existente dentro do processo estrutural. Agora, uma ação coordenada entre todos os poderes e sociedade civil pode sim vir, né, dentro dos seus atores que conhecem os assuntos, dentro das suas competências, vir a dar alguma resposta às falhas futuras. Mas se houver uma teoria em que se entenda que o processo estrutural parte de uma linha vermelha, como a gente, né, expôs há pouco. Agora, não, como o professor Sérgio diz sempre nas palestras, né, 2 promotores e um juiz numa cidade liquidam o orçamento público, se assim, né, entenderem. Até semana passada o professor Sérgio fez uma palestra e falou, se eu quiser, né, como membro do Ministério Público, pedir que os Vingadores venham à Terra, né, professor Sérgio? Eu consigo pedir, julgar é que é o difícil. Então é o seguinte, a gente tem que ter uma conversa, um debate, uma discussão séria sobre o processo estrutural, né, para saber se é possível ou não é possível esse tipo de intervenção econômica. Eu acho que na linha vermelha que eu defendi no início, acaba sendo possível. Mas, enfim, é uma questão que só o futuro vai nos dizer. Obrigado pela pergunta. Imagina. Professora Reinhardt, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu já gostaria de, desde já, encaminhar para sua eventual resposta, uma pergunta bastante complexa, diga-se de passagem, que veio do nosso colega, o professor Antônio Américo. Ele fala da ADPF 672, que é aquela que foi dada a liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, em que ele reconheceu a autonomia dos municípios e dos estados para tratar de modo diferente do governo federal a respeito das decisões locais sobre o comportamento social no período de pandemia, né? Ele faz uma provocação que é basicamente o seguinte, ele diz que sempre imaginamos a estruturação dentro do processo estruturante como aquela destinada a estruturar instituições e que envolva uma multiplicidade de interesses, jamais como estruturação de fatores estritamente políticos constitucionais relacionados a entes federativos. A pergunta dele, na verdade, é a seguinte, se você acha que seria possível, a partir deste precedente, reafirmar ou afirmar ou modelar o processo estruturante para que ele seja capaz de dar as reais balizas ou as verdadeiras balizas ou definir de modo final, afinal de contas, o que é o federalismo brasileiro. Porque, ao certo, todos nós sabemos que nós vivemos numa federação, mas os limites e os, digamos assim, os quadrantes da Federação Brasileira, eles são super mal definidos. Aliás, vou mais além, fazendo uma complementação à pergunta do Antônio. A gente sabe que a política, principalmente dos tribunais superiores brasileiros, é absolutamente centralista, né? Disse até mesmo que nós somos uma federação, entre aspas, de fachada, tendo-se em vista que, basicamente, todas as rendas e todas as principais decisões políticas são tomadas na esfera federal. Enfim, na sua opinião, você acha que o processo coletivo pode servir para poder dar as balizas de um novo federalismo brasileiro? Obrigado, professor Fernando. De fato, a pergunta é muito instigante e difícil de ser respondida. Mas antes de entrar no tema, meter minha colher, já que eu fui convidado como membro do Ministério Público, meter minha colher na pergunta referente à improbidade. Eu concordo com as observações do professor Luiz Manuel quanto à necessidade de a gente olhar aquilo que vai acontecer lá no futuro com a situação atual, com os olhos focados na situação atual, até essa é a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que se deve considerar as circunstâncias do administrador quando da tomada da decisão, mas a gente também não pode esquecer que, às vezes, acontece, e pelo menos há notícias de que tenha acontecido já isso, de administradores que se valem desse momento extremamente crítico justamente para agir, para tentar acobertar como se houvesse uma espécie de aura de intangibilidade em razão do momento, né? Então, há situações que a gente vê e viu recentemente de governos que resolvem por que estão dispensados de fazer licitação, favorecer agora o amigo, favorecer aquele colega, não tanto mais pensando na população, não mais pensando no bem comum, mas sim pensando em obter algum favorecimento pessoal. É triste saber disso, mas a gente não pode fechar os olhos para que isso aconteça e vá acontecer. É por isso que eu acho que, realmente, há a necessidade de a gente estar sempre
focado na ação presente, nós não podemos, no futuro, esquecer esse momento crítico que a gente passou, mas também é preciso sempre perceber que há um percentual dessas decisões que são decisões mesmo de má fé e que usam o momento só para veicular uma espécie de uma dispensa de controle, digamos assim, em razão do momento. Então, infelizmente, vai acontecer, eu acho que um pouco de tudo lá no futuro, né? Desde essas situações absurdas em que nós ajuizamos ações que se mostram de fato temerárias porque não havia como o administrador ter tomado outra decisão, mas também vai se perceber, e aconteceu isso no passado também, de haver muitas decisões ou muitas atuações que vão envolver casos em que o administrador realmente se mostrou exageradamente desvinculado dos critérios de moralidade administrativa. Mas, enfim, voltando para a pergunta, eu diria que esse é muito mais um campo de atuação das ações de controle abstrato de constitucionalidade. Para mim, a meu ver, a forma de modelar o regime federativo ela é muito mais ligada ao papel dispensado para o Supremo Tribunal Federal do que a um papel que seria próprio de um processo do tipo estrutural. Não que seja impossível que isso aconteça por via de um processo estrutural. Nós já tivemos isso acontecendo, né? Não é raro, inclusive, que isso aconteça. Ações que discutiam, por exemplo, competências administrativas dos órgãos de fiscalização, como é o caso da diferença da competência do IBAMA para os órgãos ambientais estaduais, acabaram sendo veiculadas em ações coletivas que, de certa maneira, não tinham originalmente um papel estrutural, mas desaguaram depois no Supremo Tribunal Federal, resultando numa reestruturação, pelo menos num pensamento de um modelo de distribuição das competências fiscalizatórias nesse campo. Não foi diferente no campo do SUS, quando o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu, né, a maneira pela qual o SUS deve ser organizado e distribuído, discutindo essa grave questão que o Poder Judiciário enfrenta cotidianamente, que é saber a quem compete o oferecimento de um certo tipo de medicamento, em certo tipo de circunstância, né? Isso acabou também sendo levado a coletiva. Então, acho até que seja colocado no meio de um processo concreto, fosse ele estrutural ou não, a discutir o problema federativo brasileiro. A que ponto cada órgão desempenha um papel ou desempenha tal papel. O próprio julgamento que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, ao referendar a tem tangenciado justamente essa discussão aí. Eu agora não estou mais acompanhando, porque eu estou conversando com vocês, mas até onde eu estava assistindo no voto do ministro Marco Aurélio, esse é o ponto do debate, e é o ponto do debate, inclusive, dos advogados que falaram ali, sobre os limites da atuação do Poder Público Federal em relação aos poderes públicos estaduais. E a mesma coisa vai acontecer nesse outro caso aqui. Mas eu, particularmente, vejo que esse é um papel muito mais ligado à atribuição do Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição do que a um papel delegado a um magistrado de um caso comum em que, a título de resolver um problema, uma situação, de uma instituição que precisa de uma reestruturação, ou de uma situação concreta que precisa de uma reestruturação, que ele seja levado a repensar o modelo federativo brasileiro. Acho que isso pode acontecer num caso pontual, mas não vejo que esse seja o papel principal do processo estrutural. Eventualmente, isso vai acontecer, penso eu, e, de fato, isso é algo que eu penso agora, porque não tive ainda tempo de refletir bastante sobre esse problema, né? Essa pergunta, que é muito interessante, exigiria de mim também uma reflexão muito mais aprofundada, mas me parece que isso é muito mais um papel a ser desempenhado pela Suprema Corte Brasileira na interpretação do próprio texto constitucional da sua aplicação. Obrigado. Também tenho essa impressão de que a definição das balizas do federalismo brasileiro não tem uma relação direta com o processo estrutural, embora tenha uma relação muito íntima com o processo coletivo, considerando que as próprias ações de controle abstrato de constitucionalidade talvez sejam os melhores exemplos que nós temos de processo coletivo no Brasil, né? Afinal de contas, a decisão proferida nesse tipo de processo, com aquela eficácia erga omnes que todos nós conhecemos, acaba por atingir interesses e direitos das mais diversas naturezas. De todo modo, eu faço sinceros votos que o Supremo Tribunal Federal, não só nesse caso, mas em outros que ele vem enfrentar,
realmente, de peito aberto e com coragem, tenha a ousadia de finalmente avançar e enfrentar a temática do federalismo brasileiro. Porque esse é um dogma que nós precisamos romper, e a maioria das decisões devem ser tomadas mesmo no âmbito dos municípios e dos estados. A realidade brasileira é muito vasta, e nessa situação de pandemia a gente vai ter mais ainda a noção disso, porque afinal de contas a realidade sanitária de regiões, eu não estou nem dizendo de estados, é completamente diferente das condições sanitárias de outras regiões. E as tomadas de decisões têm que ser feitas conforme essa realidade sanitária. Queria dizer ainda que eu faço mais votos ainda para que finalmente o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre a temática de definir o que é uma norma geral e o que é uma norma específica na temática das competências concorrentes em matéria de federalismo. Existe uma dificuldade não só em temática de processo, mas em praticamente todos os temas, em saber o que são normas gerais e o que são normas particulares dentro dessa estrutura de condomínio legislativo das competências constitucionais concorrentes. Tomara tenhamos nós aqui a oportunidade de finalmente aproveitar deste limão que é a pandemia e fazermos uma bela limonada. Mas, professor Luiz Manuel, eu queria retomar a palavra com Vossa Senhoria a partir aí da fala do professor Sérgio Arenhart. O professor Sérgio Arenhart apresentou uma visão, não digo que distinta, mas complementar à visão que foi por você apresentada a respeito do comportamento que a jurisprudência deve ter em relação ao gestor nesse momento de pandemia, a respeito das decisões dele e da possibilidade de, posteriormente, haver aí o sancionamento com base na lei de improbidade ou na lei de corrupção empresarial. Eu gostaria de te ouvir a respeito, em réplica, a respeito das ponderações do professor Sérgio Arenhart. Nós falamos a mesma coisa. Aliás, nem ousaria discordar do Sérgio, né? Mas a regra geral apesar de nós ficarmos normalmente em polos opostos, né? Na maioria das situações, ele como Ministério Público, eu como advogado, mas o que me parece, de uma maneira geral, e aí, nesse ponto eu me socorro do professor Arruda Alvim, né? Na época de doutorado ele falava, as regras são feitas para o que usualmente ocorre. As exceções devem ser buscadas ou no caso concreto ou na análise específica daquela situação. Então, eu tenho que partir da premissa que um administrador público regularmente eleito, ele vai tentar agir de maneira correta. E eu acho positivo, bastante positiva a alteração legislativa que trocou a expressão culpa por erro grave. Eu acho muito complicado você punir um administrador, especialmente quando aquilo passou por todos os órgãos, todas as situações administrativas, todos os pareceres, por alegação de imprudência, negligência ou imperícia. Mas eu acho que o erro grave melhora bem. Agora, o que o professor Sérgio estava falando, que é o seguinte, é claro que vai acontecer improbidade, é claro que as pessoas vão tentar usar a pandemia para poder desviar dinheiro, para poder contratar sem licitação, para poder fazer aquilo que infelizmente ocorre, que infelizmente é da natureza humana. Mas eu acho que nessas situações resolve-se muito com as alterações legislativas, com a própria expressão do dolo, que está na lei de improbidade, e agora com o erro grosseiro, que passa a substituir a culpa, que é do artigo 10. Mas de uma maneira geral, eu penso que nós temos que esperar uma atuação honesta, uma atuação digna e uma atuação à altura do que se espera dos administradores do país, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, uma situação tão paradigmática. Eu acho que para o direito, eu acho que é uma experiência que vai para o direito, para as ações coletivas e para o mundo de uma maneira geral, é uma experiência única, né? Acho que a última vez que o mundo passou por algo igual foi na espanhola, né? Na peste negra, na gripe espanhola. Então, é um momento que nós temos que crescer enquanto povo. Mas isso exige um esforço e tudo vai desaguar no judiciário. Por isso que eu tenho defendido que em determinadas situações, e essa é uma situação bem particular e que se encaixa, que nós não temos como solucionar todos esses problemas sem, primeiro, uma diretriz legislativa segura, que me parece, aos trancos e barrancos, o projeto que foi aprovado no Senado em tempo recorde e agora está na Câmara, resolve alguns dos problemas. E o outro ponto, usar as ações coletivas, especialmente aquelas que possam ser julgadas de imediato pelo Supremo, ação de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, e evitar
a loteria judiciária. Eu acho que o pior que pode acontecer no pós-pandemia é haver uma loteria judiciária, que o professor Sérgio já levantou, em que cada um recebe uma decisão diferente, em que eu vou procurar o Estado que me atende melhor para me dar uma decisão que eu quero, que eu vou procurar escolher o juiz. É um momento em que nós vamos precisar de uma voz única, mas uma voz única no administrador, uma voz única no legislador e, mais do que nunca, uma voz única no judiciário. Então, por isso que eu penso que, no pós-pandemia, as ações coletivas terão um papel muito importante para solucionar os problemas que vão advir de todas essas questões econômicas e jurídicas decorrentes da pandemia. Aproveitando o gancho do que eu acho que todos vocês apontaram, eu acho que temos aqui um consenso que após a pandemia, que todos nós esperamos que seja o mais rápido possível que isso acabe, a gente vai ter uma judicialização de pretensões de cunho individual e de massa absurda dentro do Poder Judiciário. O professor Ehrenhardt falou no começo da questão dos planos econômicos. Eu sou juiz no Estado de São Paulo há 21 anos. Eu não peguei todos os planos econômicos, mas eu me lembro, e talvez seja o que de mais perto, e ainda estando muito longe dessa situação nossa, eu passei no judiciário, que foi a época dos contratos de leasing vinculados ao dólar. Quando teve a mudança do câmbio, o judiciário recebia semanalmente, por unidade judiciária civil, 250, 300 ações que as pessoas pediam, com base na teoria da imprevisão, fato do príncipe, revisão do contrato, teoria do rebus sic stantibus, a desindexação, né, para que a atualização dos valores deixasse de ser pelo dólar. Eu me recordo que foi um verdadeiro caos. Então, diante desse consenso nosso, e aí a pergunta é diretamente dirigida aos três, primeiro nós vamos ouvir o professor Marco, depois o professor Sérgio, por último o professor Manuel, se vocês acham que nós temos hoje, devidamente estruturados, instrumentos do processo individual, no CPC de 2015, e no processo coletivo, capazes de responder adequadamente a essas demandas, que surgirão. Isso é consenso entre nós. E mais do que isso, em complemento a essa pergunta de saber se vocês acham que nós já temos uma estrutura de processo coletivo e de processo individual adequada para responder essas demandas, se vocês acreditam que algo poderia ser feito do ponto de vista legislativo nesse instante para poder resolver esse problema. Ou seja, será que não poderíamos, através de uma mudança legislativa ou de uma medida provisória que seja, embora em matéria processual sempre seja muito complicado falar em alteração, né? Mas o fato, será que poderíamos melhorar algo nesse instante de tanta necessidade? Vamos começar com o professor Marco Jobim. Obrigado novamente, professor Gajardoni, pela pergunta. Eu gostei que a intensidade e a complexidade das questões foram se desenvolvendo até culminar com essa que é praticamente impossível de responder. Brincadeira à parte, né? Eu tenho uma briga, não uma briga, óbvio que não, na academia a gente não pode ter briga, mas, enfim, eu tenho uma divergência com alguns processualistas que defendem que a gente consegue, a partir do processo individual, pensar o processo coletivo e o processo estrutural, porque há algumas questões que aparentam ser bastante simples, mas quando a gente vai assistir a complexidade, a gente se dá conta que uma teoria não pode interferir na outra. Por exemplo, a gente esteve ano passado, eu e o professor Sérgio, aqui no Tribunal Regional Federal, num evento para juízes e desembargadores sobre processo estrutural, que uma única informação trazida por uma juíza de Minas Gerais me abriu os olhos, né, para aquilo que eu vinha há muito tempo defendendo de uma outra forma. 2 meses depois de Brumadinho, não sei se o professor Sérgio vai lembrar, a juíza lá de Minas Gerais, que cuida de um desses casos, ela nos trouxe uma informação simplesmente estarrecedora, que 2 meses depois, a lama de Brumadinho ainda caminhava, ainda ganhava seus centímetros. Né? Então, como que nós vamos pensar, né, numa tutela coletiva viciada na tutela individual? Os fatos nem ainda estão prontos, né, para dentro de uma tutela coletiva começarem a ser respondidos de uma maneira significativa. Nós temos agora, em plena pandemia, nós não sabemos absolutamente de nada. Eu estava, esses dias, eu até passei nos grupos lá, um habeas corpus que foi impetrado por um surfista. Não sei se vocês receberam.
E foi denegada a segurança. E ele queria um negócio que, sério, em tese é bastante plausível. Ele queria, para não ter aglomerações, poder praticar o surf das 5 da manhã às 8, numa praia aqui do sul, onde o frio já está chegando. Que potencialidade de dano ele geraria à sociedade, né, em tempos de coronavírus? Praticamente nenhuma, mas a segurança foi denegada. Essa decisão tomada há 15 dias atrás, ela vai ser tomada daqui a 15 dias para frente? Veja bem, ele, quando quis tutelar o direito dele por via do habeas corpus, acabou tutelando um direito que não é só dele. E quando foi indeferido, também foi indeferido um direito que acaba não sendo só dele, também da coletividade. Como a gente enfrenta isso frente àquilo que a gente pensa do processo individual? Então, é aquilo, eu acredito que haja espaço para a criação de uma teoria do processo coletivo própria, e esse é o momento mais significativo de todos para que isso propicie acontecer. No meio de uma pandemia dessas, no meio de uma quarentena, no meio do isolamento, não vamos esquecer que há 4, 5 anos atrás, professor Gajardoni, a gente impetrava habeas corpus para jogador de futebol jogar um jogo. E a gente tem, né, nas margens de alguns rios e alguns mares, navios inteiros com 4.000 pessoas não podendo desembarcar, porque 1 ou 2 têm suspeita de coronavírus. Ou seja, se não é esse o momento para se pensar numa teoria própria, eu não vejo outro. E mais, a gente já teve, né, aos trancos e barrancos, um projeto de lei para processos coletivos, não com esse nome, né? É a solução de litígios de interesse público, que já foi arquivado, já foi desarquivado, já foi arquivado, já foi desarquivado, tantas vezes que eu nem sei mais qual é a minha posição atual, se ele está arquivado ou não. Mas, enfim, veja bem, esse é um momento de retomada desse tipo de debate. Eu acho que esse é o momento de se pensar uma teoria própria ao processo coletivo e talvez uma teoria própria também ao processo estrutural. Sérgio, você acha que o processo coletivo e o processo individual estão prontos para enfrentar essa pandemia de ações que surgirão no judiciário? E mais do que isso, você pensa em algo que pode ser feito para melhorar legislativamente o processo coletivo para que ele suporte essa demanda? Obrigado, professor Gajardoni, pela pergunta. Na realidade, eu há muito tempo venho defendendo essa ideia, desde o livro que eu escrevi sobre a tutela dos direitos individuais homogêneos, né, até o curso que eu escrevo com o professor Gustavo Osman. Em ambos os estudos, a gente tenta focar e tenta recuperar a origem da própria ideia do processo coletivo no modelo americano, né? O professor Stephen Isle, um dos maiores estudiosos sobre o tema no direito americano, mostra que, desde a sua origem, o papel da tutela coletiva era de servir para aglutinar pretensões individuais que fossem parecidas para que eu pudesse resolver aquilo tudo num processo só, né? E, a meu ver, a ideia do direito individual homogêneo sempre foi essa também. O papel do direito individual homogêneo é permitir que pretensões individuais autônomas sejam reunidas para um tratamento conjunto e para uma resposta também conjunta. O fato é que, no entanto, a nossa jurisprudência, a jurisprudência brasileira, acabou, por muito tempo, dando uma interpretação, a meu ver, equivocada para a ideia do que é um direito individual homogêneo e para como funciona a ação para tutela de direitos individuais homogêneos. Começou a fazer exigências, a meu ver também, totalmente impertinentes, como é o caso do chamado interesse público, interesse social, ou numerosidade, uma série de coisas assim, que, a meu ver, não estão nem na lei e não deveriam ser exigências para o cabimento de uma ação para a proteção de direitos individuais homogêneos, né? E isso resultou no quê? Resultou numa inefetividade da ação coletiva, sobretudo para esses direitos individuais de massa, individuais homogêneos, e fez com que o próprio Poder Judiciário tomasse uma iniciativa de dizer: nós não temos como lidar com esse volume absurdo de demandas individuais, eu preciso de instrumentos processuais para resolver isso tudo. E aí vem o Código do Processo Civil e oferece esse outro tanto arsenal de instrumentos para esse fim, desde recurso especial extraordinário repetitivo, ao IAC, ao IRDR e a outras coisas que a gente acabou colocando no corpo do Código. A meu ver, esses instrumentos do Código são instrumentos até certo ponto interessantes também. Porém, todos eles têm um déficit de legitimação com relação à via normal, que eu diria, que é a tutela coletiva.
né? Seja por um déficit de participação na tomada da decisão, quer dizer, tanto no IRDR, como nos recursos repetitivos, como no próprio IAC, eu não tenho a participação de toda a coletividade que é atingida, nem mesmo por um representante adequado, ou pelo menos não tenho garantia de que essa figura vai aparecer lá, e, no entanto, eu vou ter ali, eventualmente, uma decisão tomada que pode prejudicar toda uma coletividade sem permitir que essa coletividade possa, de fato, apresentar os seus argumentos. Eu tive um aluno meu de pós-graduação, Ricardo, não sei se ele vai até assistir esse vídeo aqui ou não, mas o Ricardo escreveu uma dissertação sobre o IRDR e apontava casos, inclusive julgado no próprio STJ, em que, naquele caso específico do STJ, era um recurso repetitivo que envolvia uma grande empresa contra uma pessoa pobre, e o ministro Herman Benjamin, no seu voto, dizia o seguinte: olha, nós estamos permitindo que essa pessoa pobre represente todo o grupo de consumidores que está por detrás dela. Uma pessoa que não teve condições de pagar um advogado de forma adequada, o advogado não pode vir aqui fazer sustentação oral, não pode vir aqui apresentar memoriais, e essa pessoa, esse advogado, essa pessoa, representa toda essa coletividade, em contraste com um outro órgão, um outro grande fornecedor, que tem toda uma estrutura que está aqui presente. Claro que não precisa nem dizer, né, os consumidores foram prejudicados por essa decisão deu ganho de causa para a outra parte, e, a rigor, essa é uma decisão que, pelo Código atual, afeta todos nós consumidores. Nós nunca vamos poder reclamar, porque, em princípio, o caso foi julgado, né? Acho que isso tem muito a ver com um erro, a meu ver, um erro em supor que decisão de tese jurídica é igual à ideia de precedente para o modelo norte-americano. A meu ver, são coisas absolutamente distintas, e me lembro de uma palestra tua, inclusive nas jornadas, em que você também punha essa ideia, essa diferenciação, né? E essa suposição dessa identidade, e, portanto, uma suposição de que o modelo brasileiro trabalha com a lógica de precedentes americanos e com a forma de criação de precedentes americanos, faz com que a gente ache que é normal, que, mesmo sem ter participado da tomada de uma decisão, da formação de uma decisão, a gente possa ser prejudicado de forma completa nos nossos direitos em relação a isso. Então, particularmente, eu vejo que esses instrumentos que são colocados pelo Código, para que eles possam ter uma legitimidade, eles têm que participar de uma racionalidade própria da tutela coletiva. Ou então, a gente tem que usar o modelo de ação coletiva que é feito para isso mesmo. Do contrário, a gente, de fato, tem um enorme de um problema, a meu ver, de déficit, de contraditório, portanto, de uma figura absolutamente inconstitucional de criação de decisões que são vinculantes para toda a coletividade. Manuel, e suas percepções a respeito dessa temática? Luiz, você também acha que o processo coletivo dá conta do recado? O processo individual poderia ajudar aí com esses instrumentos do CPC? Você verifica se existe algo que pode ser feito legislativamente para colaborar com isso? Luiz Manuel, você está sem som. Aperta aí, por favor, Obrigado. Não, eu acho que quem está liberando é o pessoal. O que eu penso é o seguinte: nem o processo individual, nem o processo coletivo estão preparados para uma situação tão excepcional quanto a que nós estamos vivendo e vamos vivenciar na área jurídica. O que acontece? Cada um quer ser o dono da sua ação. Isso tem um reflexo muito complicado. Porque o que a gente teria que dar o recado? Olha, vamos falar para milhares de consumidores ou milhares de titulares de contratos de locação que eles devem esperar uma ação coletiva ser processada para que aquele resultado possa beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Então, numa cultura do egoísmo como é a atual, cada um quer resolver o seu problema, é difícil você falar no pós-pandemia que as pessoas devem esperar. Por isso que há outros mecanismos que eu penso que podem ser utilizados de uma maneira mais eficaz, não... E, não obstante, eu adoro o processo, eu acho que o processo é importante, o processo coletivo é importante, mas a título de exemplo, o TAC que o Ministério Público Federal fez com as companhias aéreas para resolver a questão da remarcação de bilhetes evitou milhares de ações. Milhares de ações. Eu mesmo tive uma cobrança absurda para conseguir voltar do exterior, numa situação que eu fiquei com medo de estar preso nos Estados Unidos, paguei o valor, entrei em judicial, o juiz, obviamente, deferiu a liminar. 15 dias agora, ontem, para falar a verdade, a empresa aérea entrou em contato comigo, vamos fazer um acordo? Eu cancelo a cobrança e fica encerrado. Mas por que ela fez isso? Porque ela assinou o TAC, ela assinou o termo de ajustamento de conduta.
Então, que me parece que é claro que é um mecanismo do processo coletivo, sem dúvida nenhuma. Mas o problema do processo coletivo, para a atual geração do século XXI, ele é moroso, mas ele é moroso igual ao individual. Então, nós estamos com um problema no individual e no coletivo. E aí é uma discussão que nós não, talvez nem tenhamos tempo de travar. Até hoje, o Supremo não resolveu se o 16 da Lei da Ação Civil Pública é constitucional ou não. E aí eu ajuizo uma ação civil pública na capital, no estado de São Paulo, e digo, olha, consumidores do Brasil, aguarde a solução dessa questão que envolve o coronavírus, em relação à questão B, aguardem que nós vamos decidir. Passa 5 anos, vem lá o Supremo e diz, não, mas o 16 não é inconstitucional, então vai valer só para São Paulo. E o recado que eu mandei para o Estado, para o Brasil inteiro, que era para aguardar. Então, o problema nosso com o consumidor do direito, com o consumidor do nosso serviço, consumidor do seu serviço como juiz, do serviço do Sérvio como promotor, do serviço do Marco. Então, o que ele quer? Ele quer uma resposta clara. Se é para aguardar, vamos aguardar. Se é para prosseguir, vamos prosseguir. Se eu posso ter o tratamento coletivo, melhor, eu não tenho custo. Se eu tenho que ir para o individual, eu quero o resultado. Então, me parece que nós vamos ter um volume gigantesco de demandas pós-coronavírus, porque nós vamos ter problema de locação, nós vamos ter problema de consumo, nós vamos ter problema com companhia aérea, nós vamos ter problema de passagem de pacote de turismo, nós vamos ter muitos problemas trabalhistas. Então, nós vamos ter uma gama gigantesca de processos e que nós temos que entender que não vai dar para resolver de uma maneira individual. Mas o processo coletivo também não está preparado para isso. Então, me parece que, assim, hoje, se fosse falar uma das coisas que poderia ser resolvida de uma maneira muito rápida para ajudar, seria o Supremo decidir, por exemplo, a questão do 16, se é constitucional ou não. Porque aí nós já solucionaríamos o seguinte, olha, eu posso ajuizar uma ação civil pública e nessa ação civil pública eu resolvo o problema do Brasil inteiro. Então, nós começamos a dar recados. Agora, o recado que tem hoje para o consumidor do serviço jurídico é um recado muito ruim. O recado que nós damos é, não sabemos qual vai ser o resultado, nem do processo coletivo, nem do individual, e nem se você deve esperar o coletivo. Porque eu não tenho coragem de falar para um cliente, olha, tem uma ação civil pública que está tratando dessa matéria, é melhor nós aguardarmos a ação civil pública e executarmos lá na frente. Porque eu não sei se isso aí depois vai ser considerado prescrito, eu não sei como é que vai ficar o efeito da extensão dos efeitos da coisa julgada. Então, eu não tenho segurança nenhuma para falar. E olha que eu escuto o processo coletivo, sei lá, há 20 e tantos anos. Eu não tenho segurança para falar para um cliente meu que ele não deve ajuizar individual dele para guardar uma coletiva. Enquanto nós estivermos nessa situação, o processo coletivo não vai poder exercer toda a potencialidade dele. Bem, senhores, a gente está chegando ao final do nosso webinar, estamos praticamente há 1 hora conversando sobre esse tema, que é riquíssimo, e nós poderíamos passar aqui, eu acho que 24 horas falando sobre processo coletivo, judicialização e etc. Eu queria apenas, a título de encerramento, e antes de agradecê-los pela participação, fazer 2 comentários. Um comentário sobre a própria pergunta final que eu provoquei todos a responder, e depois um comentário geral. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o Luiz Manoel tocou num ponto que é fundamental. Talvez nesse instante, a única providência legislativa que nós possamos ter e que pode eventualmente diminuir a judicialização e com isso resolver inúmeras demandas, inúmeros conflitos que surgirão, é a pronta intervenção legislativa a respeito da imediata regulação dos conflitos em momento de pandemia. O exemplo que você deu a respeito da intervenção do Ministério Público, da ANAC, na definição das passagens aéreas é muito bom, mas isso pode ser feito também pela via legislativa. Quer dizer, nós vamos ter milhares e milhares de discussões sobre direito do consumidor com plano de saúde, ou vamos fazer uma normativa que já resolva os problemas derivados da pandemia? Veja, mesmo assim vai ter judicialização. Vão ter pessoas dizendo que a norma ela não se coaduna com outras normas. Mas você vai diminuir profundamente porque você vai conseguir autorregular o conflito. E isso gera uma diminuição enorme de demandas. Então, eu acho que talvez essa seja, nesse instante, a única medida legislativa que nós podemos adotar. Não acho, Luiz Manoel, e aqui nesse ponto eu discordo de você, que nós temos que ter as respostas dos grandes enigmas jurisprudenciais nesses momentos de pandemia. Talvez não seja a hora de você ter uma decisão que pode impactar tão fortemente no processo coletivo que vai ser pensada para a situação de pandemia. Essa decisão tem que ser uma decisão, me parece, um pouco mais refletida. Então, queria apenas dar o meu pitaco nessa questão que nós estávamos debatendo. E a título de encerramento, eu acho que... Oi, pode falar, por favor.
Eu acho que solucionar a questão do 16, que está na pauta do Supremo, o Supremo coloca na pauta no momento que ele quiser, eu acho que ajudaria muito, porque uma das grandes dúvidas nossa é a extensão da decisão. Vale para quanto? Vale para quando? Vale para quem? Então, eu acho que você me pergunta, a pergunta sua foi de alteração legislativa. O que a gente pode fazer rápido? Primeiro, esse projeto que foi aprovado no Senado está na Câmara, resolve muita coisa. E o segundo, essa decisão do Supremo. Para processo coletivo, eu acho que seria assim, solucionaria um problema gravíssimo, que está aí pendente desde 97. A professora Ada discutia isso, faleceu sem ver a solução desse problema. Então, assim, você me perguntou, a pergunta era uma questão pontual. Isso pontualmente ajudaria bastante. Obrigado. João, quer falar alguma coisa? Não? E assim, a título de encerramento, eu queria deixar como reflexão final para todos nós, embora essa não vai dar tempo de debater. Num momento como esse, as melhores soluções, sem dúvida alguma, são as soluções tomadas coletivamente. As soluções tomadas coletivamente não pelo judiciário, mas tomadas coletivamente pelos atores envolvidos na solução do conflito. É o momento de sentar gestor público, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil, para tomar a melhor solução regulada do conflito. E é nesse instante que a gente vai ter uma gama enorme da atuação extrajudicial para a solução dos conflitos coletivos, através de TACs, de acordos de não persecução civil, que agora é uma das novidades da lei de improbidade. E me parece que talvez nós nunca tenhamos na história do processo coletivo brasileiro a oportunidade de levar tão a sério e estudar a ideia de colaboração e de cooperação. A gente fala de colaboração e cooperação no processo coletivo brasileiro muito antes do CPC, que pinta isso com ares de grandes novidades. A gente fala da existência desse ar cooperativo no processo coletivo há quanto tempo? E agora ele efetivamente vai ser posto à prova, né? Resta esperar o futuro para saber se a cooperação ela vai ficar só dentro daquilo que nós chamamos de padrão de processo de ursinhos carinhosos, que a gente finge que todo mundo é amigo e vai resolver o problema, ou se efetivamente a cooperação e a colaboração vão ser colocadas à prática, tá bom? Então, meus caros, eu quero mais uma vez agradecê-los por ter participado desse debate comigo e com o Migalhas. Jobim, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. Estou sempre às ordens. Obrigado foi um prazer, uma alegria bater esse papo com vocês. Foi uma enorme satisfação rever todos vocês. Obrigado. Luiz Manuel, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos. E Milena, você agora retoma a direção dos trabalhos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua perfeita condução, professor, foi excelente. A gente percebe aqui pelo interesse, né, das perguntas e de quem está participando que foi realmente muito produtivo. Eu agradeço ao senhor, ao doutor Marcos, ao doutor Sérgio e ao doutor Luiz Manuel pela colaboração, pela contribuição. Essa live vai ficar gravada, então depois eu encaminho para vocês o link para que vocês possam compartilhar com amigos e continuarem, né, aí a discussão, tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada para quem participou até aqui. Eu repito que essa live vai ficar gravada. Ela fica tanto no canal do Migalhas no YouTube, youtube.com/TV Migalhas, quanto no nosso site, www.migalhas.com.br. Amanhã, às 16 horas, a gente vai ter um time bem legal, bem plural, de advogados e economistas, discutindo o preço abusivo durante a pandemia. Então, inscrevam-se no site, participem e até amanhã.